E aí, turma? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tudo bonitinho por aí? Ângela, boa noite. Vamos ver quem mais que entrou aqui. Ver se a gente consegue ver. Deixa eu ver aqui pelo celular se eu consigo. Falando oi, que aqui pelo computador tá meio travadinho. Elisena, boa noite. E a turma vai chegando. Vamos ver quem mais chegou aqui. A Angela já respondeu que sim. Estão me vendo bonitinho aí? Acho que aqui onde eu tô tá muita luz, né? Deixa eu ver se eu vou um pouquinho mais para lá. Acho que assim ficou melhor. Eita, saudade desse povo! Tia Rô, se mudou, Tia Rô? Diz que é a primeira live na casa nova. Que Jesus abençoe seu novo lar. Coisa boa, casa nova. Deus abençoe. Muito bom. Denise Loureiro, boa noite. Lilian, boa noite para você e para a turma que assiste aí com você. Cássio Ronaldo, boa noite, meu amigo. Vamos ver quem mais está aqui. Gustavo, boa noite, meu amigo. Airã, boa noite, obrigada, minha querida amiga, aluna, companheira de jornada. Que bom que estão ouvindo bem. O importante é me ouvir bem, né? Rita Avelino, boa noite. Leonice, Décio, boa noite. E quem mais? Paim, boa noite. Eu tô aqui virando a cabeça que eu tô olhando no celular, tá mais rápido que o computador. Que linda. Boa noite, Deis, minha amiga. Boa noite, Elisena. Vê quem mais tá aqui. Que falei. Boa noite, Josete, minha amiga. Que saudade de Jodocê. Gente, quanta saudade de todo mundo, né? Ai. Mas melhor assim por enquanto, né? A gente vai matando a saudade por aqui. Pessoal, vamos lá, lembrando de pegar a aguinha. Ó, a minha já tá aqui a postos. A aguinha que o plano espiritual usa de veículo condutor para colocar o nosso remedinho, para colocar as vibrações, as nossas vitamininhas espirituais, ó. Vamos pegar nossa aguinha. Quem esqueceu, corre lá. Vamos pegar também, quem quiser acompanhar e tiver o livrinho, ó. Livrinho Caminho, Verdade e Vida, do nosso saudoso Chico, pelo Espírito de Emmanuel. Tem PDF também, quem quiser acompanhar a leitura. Hoje também a gente vai ler um trechinho do Evangelho. Eu tô assim, né? Com a capinha da Bíblia, do Evangelho. Nós vamos ler o versículo antes desse versículo que a gente vai ler hoje, antes de entrar na lição. E o que eu tenho para falar para vocês, antes da gente começar esse estudo, é prepare as orelhas, para a gente tomar uns puxão de orelha. Hoje, estudando essa lição, eu tomei vários puxões de orelha. Hoje a lição é um belo puxão de orelha. Gente, antes da gente começar, eu queria agradecer de muito. Toda live eu agradeço, nunca vou cansar de agradecer. Todo mundo que está ajudando a nossa casa, tá? Mesmo que não está podendo ir lá ajudar, mas ajuda a gente com dinheiro, ajuda mandando doação, ajuda ligando, ajuda mandando mensagem, ajuda comprando alguma coisa do bazar, ajuda com a rifa, ajuda apoiando a gente, compartilhando as lives, compartilhando aí o trabalho na Casa do Caminho, tá? Que também compartilhar, curtir nossa página, indicar para outras pessoas que também estão necessitando dessa palavra de ânimo, né? De fé.
também está ajudando a nossa casa. Então, quero agradecer todo mundo. Quem está indo lá, levando doação, quem está doando dinheiro, quem está doando alimento. Essa semana, sábado, nós recebemos doação de lã para o grupo das arteiras, recebemos doação para a cesta básica, recebemos doação para o bazar. A turma foi lá, comprou no nosso bazar, comprou rifa. A turma que indicou, essa semana, bastante gente falou comigo, olha, indiquei a live da Casa do Caminho, meu amigo do exterior, tem gente dos Estados Unidos, de outros países que agora também não lembro, acompanhando nossa live, tem gente de outros estados acompanhando a nossa live. Então, muita gratidão também a vocês que estão divulgando aí nosso trabalho e tá levando aí um pouquinho mais da palavra de Jesus, um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, né? Que tem muita gente que não sabe, né, do que, tem um pouco de receio, né? Acha que a gente fica aí fazendo coisas de outro mundo, quando a gente só está falando de Jesus, de amor, de caridade. Então, muito bom aí levar. A gente sabe que tem pessoas que não são espíritas, que estão acompanhando a nossa live, e é muito feliz a gente estar por essa divulgação. Então, vocês também ajudam divulgando esse trabalho, viu? Então, muito obrigada a todas as formas de ajuda que a gente está recebendo. Obrigada por essa conexão mesmo do fundo do meu coração, viu? Que Jesus continue abençoando todo mundo. Também, pessoal, dizer que muitas pessoas também entraram em contato com a gente essa semana, dizendo que melhoraram das suas dores, que se curaram, que estavam tristes, que estão mais animados, né? Isso é muito bom. Então, vamos continuar aqui com o nosso trabalhinho, né? De falar de Jesus, de falar de amor, de caridade, de fortalecer nossa fé, para que a gente fique cada dia melhor. Né? É como a gente, vamos dizer que nós estamos naquela fase de resguardo, né? Que a gente faz uma cirurgia e depois tem que ficar aqueles dias de recuperação para depois a gente voltar com tudo. Então vamos pensar que a gente está nesses dias de resguardo, estamos nos fortalecendo para quando a gente voltar com tudo, não é verdade? Voltar fortalecido para ajudar aquele que precisa, tá bom? Que legal. Bom, são 20h30, tem mais um monte de oizinho aqui, e aí depois no final da live eu vou dar. Mas tem gente nova aqui, eu já estou dando uma espiadinha aqui, ó, temos o Delvio, muito bem-vindo, Delvio, que felicidade de ter você aqui. Temos a Edi Gomes, que é Edilane, minha amiga linda, obrigada por estar aqui junto com a gente, um beijo. Sueli Lozano, ixi, tem um monte de turma aqui, Regina, um monte. Aí no finalzinho da live, eu falo o nome, dou um zoizinho aqui com os nominhos de todo mundo, tá bom? Que já são 8h30, vamos começar a nossa live fazendo aquela prece. Sabe aquela prece do fundo do coração? Então, se alguém tiver com outra coisa ligada além da live, põe o celular no silencioso, abaixa a televisão, procura ficar aí nesse momentinho quietinho, que é um momentinho nosso, né? Um momentinho de reflexão, tá bom? E assim a gente vai se encontrando, se conectando com Deus, com essa força maravilhosa do universo. Quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, Criador, e agradecendo Ele por esse planeta azul que a gente chama de Terra, que é a nossa casa. E vamos agradecer por Ele ter nos dado essa casa tão completinha. Deus deixou para nós uma casa muito completinha para a gente morar, para a gente ter nossas experiências. Essa casa que Deus criou, vamos agradecendo a Ele pelo ar, pela água, pelo alimento que nunca nos falta, pela natureza, por todos os processos evolutivos que estão à nossa disposição, pelo nosso corpo físico, que é essa máquina mais perfeita, tudo funciona no nosso corpo, né? O coração que bombeia o sangue, o cérebro que nos permite traduzir os nossos pensamentos do nosso espírito para o corpo físico.
e todos os outros órgãos que um vai dependendo do outro, né? O pulmão para respirarmos, o estômago para fazer digestão dos nossos alimentos, e esse conjunto maravilhoso que é nosso corpo físico. Vamos agradecendo a Deus por essa criação perfeita que Ele nos permite vivenciar. Vamos agradecer a Deus pelo nosso Mestre Jesus e vamos nos conectando a esse nosso irmão, a esse nosso mestre, a esse nosso rabi, que toma conta, que é o nosso governador do planeta Terra. Mestre Jesus, obrigado por cuidar de nós, por ter vindo até o planeta Terra, deixado as suas lições, os seus exemplos de amor. Obrigada, mestre. Nesse momento também, mestre, a gente pede que o Senhor esteja aqui juntinho de nós, nos auxiliando no entendimento da sua palavra, nos auxiliando na nossa melhora, na nossa reforma íntima. Vamos também agradecendo nossos mentores em particular, os mentores que têm nos auxiliado com esse trabalho, a equipe espiritual liderada pelo Dr. José Maurício da Casa do Caminho, que tem nos visitado nas nossas casas, que tem nos auxiliado com o nosso passe. Muito obrigada a toda essa equipe maravilhosa e que toda essa equipe possa estar conosco hoje novamente nesse encontro. E assim, envolvidos em muito amor, vamos dar início ao estudo de hoje. Que assim seja. Ai, que gostoso fazer uma prece, né? É muito bom fazer uma prece, muito gostoso. Hoje a gente vai estudar o capítulo 46 do livro Caminho, Verdade e Vida. Para quem é a primeira vez que está entrando nessa live, nós estamos fazendo o estudo sequencial deste livro, que é um livro escrito pelo Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito do Emmanuel, e nós estamos fazendo o estudo sequencial, estamos aí no capítulo 46. Este livro tem 180 capítulos e eu tenho fé que vamos fazer todos eles. Mesmo que os trabalhos presenciais voltem, a gente tem intenção de continuar os estudos aqui pela internet, né? E nesse capítulo 46, o título é Quem És? Porque nós vamos falar de um versículo que está no Evangelho de Tiago, tá? O versículo está no capítulo 4, versículo 12. Então, para quem quiser depois pegar a Bíblia, o livro de Tiago está no Novo Testamento. O Evangelho de Tiago é um evangelho relativamente pequeno, né? Então, é facinho de achar lá o capítulo 4 e o versículo 12. O versículo 12, ele fala isso aqui que a gente colocou aqui no slide. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas outrem? Eu vou pegar aqui a minha Bíblia e nós vamos ler um versículo antes, o versículo 11, tá bom? Só para a gente ter uma visão um pouquinho mais ampla do que a gente vai falar hoje aqui desse capítulo. É um puxão de orelha, é uma autoanálise, tá bom? Então vamos lá, vou pegar aqui minha Bíblia, que eu já deixei marcadinha, bonitinha aqui. E o versículo 11 fala assim: Não faleis mal uns dos outros, irmãos. Aquele que fala mal de um irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, já não praticas a lei, mas te fazes juiz da lei. Aí entramos agora no capítulo 12. Só há um legislador e juiz, a saber, aquele que pode salvar ou destruir. Tu, porém, quem és para julgares o teu próximo? Gente, não falei que era um puxão de orelha essa lição? Não falei? Cabe a gente a entrar aqui no estudo e refletirmos, né? Às vezes a gente fala tanta coisa sem pensar, sem saber, né, se é verdade ou não, sem refletir
o quanto a nossa palavra ela vai longe, o quanto a nossa palavra influencia na vida do outro, né? Tem coisas que a gente fala ou que a gente ouve que é tão ruim, aquilo marca a gente de forma tão negativa, demora anos às vezes para a gente esquecer aquela palavra. O contrário também. Quando a gente ouve uma boa palavra, uma palavra gentil, de esperança, de amor, aquilo fica com a gente para sempre. Então, olha como é importante a gente começar a filtrar aquilo que a gente fala, né? E essa lição, ela vai fazer a gente refletir muito nisso, né? Quem és? A lição começa assim. Deveria existir... antes de eu começar a ler a lição, quando ele fala aqui que há um único juiz, né? Quem é esse único juiz aí? É Deus, né? Só Deus é que está plenamente capacitado para nos julgar, tá? É só Deus que tem esse poder para fazer esse julgamento amplo. Mas a gente vai ver aqui na lição que tem alguns momentos e alguns homens que também recebem essa tarefa, tá bom? Vamos refletir sobre isso. Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Ele está falando aqui que a gente tem que tomar muito cuidado em julgar se o outro está certo ou está errado, porque muitas vezes a visão que a gente tem daquele irmão da gente ela é muito pequena. Então, não tem como a gente fazer esse julgamento. E a gente sai falando e é muito prejudicial. Então, por isso que ele fala desta grande cautela. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Ou seja, né? Eu estou ali julgando uma determinada atitude de determinada pessoa. Então, foi uma coisa ruim, um erro que a pessoa cometeu. Mas dependendo da forma que ele está falando aqui, que eu dou esse parecer, que eu começo a falar das pessoas, esse ato meu de falar, de levar essa informação levianamente, ela se torna mais grave do que o erro que eu estou espalhando. Entendeu? Porque ele vai atingir mais pessoas, não só aquela pessoa envolvida. Então, é disso que ele está falando aqui, desta cautela que nós temos que ter. É aquela passagenzinha bíblica lá, né? Que a gente sempre tem que se lembrar, onde a mulher adúltera ela está para ser apedrejada e Jesus chega e diz que atire a primeira pedra quem não tem nenhum pecado. Então, quando a gente pegar nossa pedrinha na mão, que é essa fofoquinha, né, que a gente faz, é olhar para a mão da gente, para a fofoquinha, para a pedrinha e falar, e aí? É lembrar da recomendação de Jesus, e aí, vou atirar a pedra? Também não sou pecador? Também não erro? Será que atirando a pedra não vou cometer um erro maior ainda do que o erro que aquela pessoa que está ali cometeu? É isso que ele está falando nesse texto. Eu disse que era puxão de orelha hoje, hein? Eu falei, eu avisei. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes, daqueles a que foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Lá que eu falei no comecinho, né? Também nós vivemos em sociedade, nós precisamos de leis, de regras, e sim, temos os juízes, né? Homens aí. Por quê? Porque a gente precisa viver, tentar pelo menos, né, viver em uma determinada ordem, né, então a gente também não pode deixar as coisas assim, né, como deixa todo mundo fazer o que quiser, né, não é bem por aí. Então ele vem explicar que existe sim este cargo, mas que esta pessoa, né, que ele vai falar, olha, então vamos mais devagar nessa partezinha aqui para a gente entender bem. Ele começa a falar, por exemplo, um administrador necessita analisar os elementos da composição humana da empresa. Ele está falando aqui, por exemplo, dando um exemplo de um dono de uma empresa.
Quando ele vai contratar o funcionário, ele tem que fazer uma apuração para ver se aquele funcionário, se aquele colaborador, se ele realmente atende os requisitos da empresa, né? Então, eu, por exemplo, todo mundo me conhece, sabe que eu sou contadora, né? Eu não vou lá me candidatar a uma vaga de enfermagem. Se eu chegar lá com o meu currículo de contadora para procurar um trabalho numa clínica médica, obviamente eles vão apurar meu currículo e falar, não, você não serve para este trabalho, não é verdade? Então, ele está dizendo desse sentido, ele quer saber quais são as habilidades da pessoa. Outra coisa que os empresários, os donos de empresa vão apurar é a idoneidade daquela pessoa. Então, eles vão apurar se a pessoa não cometeu nenhum crime, como é que é o comportamento da pessoa, se ela já trabalhou em outras empresas, né? Então, ele está fazendo toda essa apuração justamente para saber se aquele colaborador serve para aquele trabalho. Não para julgar ele, não para desmerecer, não para acabar com a vida dele. Entendeu a diferença? Então, é isso que ele está trazendo, que tem sim momentos que a gente precisa saber um pouco da vida do outro para poder avaliar, né? Mas não no bom sentido. Depois ele vai falar do magistrado. O que é um magistrado? É um juiz, não é verdade? Que não temos aí por que ele fala que pago pelas economias do povo? Porque os juízes são nós que pagamos, não é verdade? Para que os juízes estão lá? Para apurar a verdade. Então, o juiz, ele não condena uma pessoa que fez algo errado simplesmente porque esse daí tem carinha de que fez coisa errada, ou pela cor da pele, ou pela condição social. Não, o juiz, ele vai atrás das provas, né? Junto com a polícia, junto com as investigações, ele vai apurar todos os fatos para assim determinar o futuro daquela pessoa que está ali em julgamento, né? Então, o juiz é para isso, é isso que ele está falando no texto. Então, é um motivo correto, um motivo que tem um fim. Não é muito diferente da fofoca, né, gente? Então, vou sair falando da vida do outro por esporte demasiadamente, isso é errado. Então, tem sim as pessoas aí corretas para estar fazendo esse julgamento, porque elas vão ter o quê? Um estudo, uma visão mais ampla daquilo, não é verdade? Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Que ele está falando aqui um pouquinho justamente dos juízes, dos magistrados, né? Mesmo não sendo espíritas, né? Todo aquele ser humano, aquela pessoa que é um juiz, gente, imagina como é difícil, você vai determinar o futuro daquela pessoa, né? Então, olha a responsabilidade que tem nisso. Nesse texto, ele também traz, assim, que existe um amparo espiritual. Para todas as profissões, existe um amparo espiritual, mas para algumas profissões, esse amparo espiritual, ele é um pouquinho mais, vai um pouquinho além, um pouquinho maior, vamos dizer assim. Seriam os juízes, os médicos, e tem algumas outras profissões. As que eu sei que são assim, que tem essa proteçãozinha redobrada, são os juízes, são os médicos, né, que cautelam aí pela nossa vida. Por quê? São duas profissões que vão garantir aí um futuro mais, vou falar aqui próspero, né? Mas não é bem isso. Vão garantir aí o futuro aí da nossa existência, vamos dizer assim. Porque o juiz, ele vai buscar o quê? Manter a paz, né? Todo mundo, Renata, mas ele não mantém a paz. Ele mantém. Imagina um mundo sem lei. Imagina um mundo sem juiz, imagina um mundo onde não acontecesse isso, imagina a bagunça que a gente não ia viver, né? E os médicos também, eles estudam, eles têm essa proteção maior para garantir que o nosso corpo físico aguente a nossa jornada toda, né? Então, aqui, voltando para o juiz, para a gente não desvirtuar, o que ele está falando é isso, que eles sofrem. Imagina, gente, que não deve ser fácil dar uma sentença de prisão. Mas a pessoa roubou, matou, merece mesmo, né? Mas o juiz, ele conhece a vida daquela pessoa toda antes de prender ela. Então, o juiz sabe que, às vezes, aquela pessoa que cometeu aquele crime tem família,
tem filhos, ele sabe que ele está dando, que não vai ser fácil, né? Que ele está dando aquela sentença de prisão para aquela pessoa, mas que aquela sentença que ele está dando não vai refletir só na vida daquele que está sendo preso, vai refletir na vida de muitas outras pessoas. Então, não é fácil ser juiz, né? Imagina ser um juiz na parte trabalhista, cada coisa que eles não passam na mão deles, cada caso, cada coisa que eles não têm que enfrentar, né? Então, não é fácil. Então, é isso que ele está falando aqui, que é um cargo de muita responsabilidade. Então, por isso que os magistrados estudam muito. Não é fácil, não, para ser juiz, né? E ele está dizendo justamente isso, que não é qualquer um, e que principalmente não é feita uma coisa à toa, Léo, uma coisa estudada, preparada, tem um fim, tem um motivo, tá bom? Puxão de orelha, né? Olha, a lição terminou aí, a gente estava falando, né, dessa questão de falar da vida do outro, de quem pode, quem não pode, como é que não é. Então, a lição trouxe essa reflexão para a gente, de que sim, existe circunstâncias da vida que a gente precisa sim fazer esse julgamento da pessoa, mas que isso deve ser feito de forma cautelosa. Estudando aqui, eu achei essa regrinha aqui das 3 peneiras, que é para a gente ter um pequeno exemplo aí de como é que a gente faz essa cautela da nossa língua, porque a gente não é juiz de direito, né? Então não cabe a nós julgar ninguém e a gente não tem nem as provas e nem o cuidado para isso. A gente também não é Deus, estamos longe disso, né? Deus é lá único e soberano e ele é verdadeiramente bom e justo. Então o julgamento vai ficar com Deus e com quem é de direito. E nós temos que começar a segurar os nossos julgamentos, né? Porque geralmente a gente faz julgamento sem base nenhuma. E aí tem essa regrinha aí, ó, das 3 peneiras. Se a gente fizer passar a nossa língua, o nosso falar nessas 3 peneiras, a gente vai errar muito menos. A primeira peneira é, primeiro de tudo, saber se é verdade. Você tem visão, você tem certeza absoluta de todos os fatos que você vai falar? Ou você ouviu dizer, ou você acha que é, ou você entende que é, ou você subentende que é, né? Então, se eu subentendo, se eu não tenho certeza da verdade, eu, quietinho, zíper na boca, não falo. Então, muita coisa a gente já vai evitar de falar se a gente passar na primeira peneira. Eu vi, eu tenho certeza absoluta, eu conheço todos os fatos que eu estou falando? Não. Então, encerrou o assunto. Não vamos levar para frente. Bom, é verdade, já tenho certeza absoluta, eu vi, vamos para a segunda peneira. Vai fazer bem? Vai surtir um efeito positivo na vida dessa pessoa? Eu vou ajudar ela de alguma forma? Não vai mudar nada. Então, para quê, né, gente? Para que julgar, para que falar? Deixa isso para lá. Então, também pode ser que na segunda peneira a gente já enxergue a necessidade de nos calarmos, de não falarmos. Bom, não. Se eu disser, eu vou ajudar de qualquer forma. E mesmo assim, nós temos a terceira peneirinha. Eu vou ajudar, mas eu ajudando eu vou prejudicar outro? Qual é a consequência dessa ajuda que eu vou dar? Não, olha, eu vou ajudar ela, mas eu vou prejudicar a filha, vou prejudicar o marido, sei lá. Então, também devo ficar quietinho. Então, se há qualquer possibilidade da minha fala, do meu julgamento prejudicar, eu não devo falar. Então, a gente vai fazendo essas 3 peneirinhas. É verdade? Vou fazer o bem? Mesmo fazendo bem, vou prejudicar alguém? É necessário esse meu comentário? Fazendo isso, a gente evita muitos transtornos. Como ele disse na lição, tem coisas que duram, que coisas que a gente faz que a gente nem imagina, que isso fica pior do que o erro cometido pela outra pessoa. Então, vamos passar aí a liçãozinha das 3 peneiras. E olha, acabei no tempo certinho. E aí, estão gostando?
Vamos começar a peneirar? Eu achei essa lição, ó, um puxãozão de orelha que a gente precisa. Por isso é tão importante a gente se encontrar, a gente falar da palavra de Deus, para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente aprender, para a gente se aprimorar, para a gente começar a nossa reforma íntima. Ou já comecei a minha, então para eu manter a minha reforma íntima em dia aí, todo dia. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Agora é aquele momentinho muito do bom. Passa rápido, né? É aquele momentinho que a gente vai fazer as nossas vibrações, vamos doar um pouquinho da nossa energia, vamos fazer o nosso tratamento espiritual, receber o tratamento. Junto com o nosso tratamento, a gente faz a fluidificação da água. Olha que coisa boa! Tem muitos testemunhos aí de pessoas que estão nesse momento recebendo medicação espiritual, aliviando das dores e que estão muito melhor. Isso é muito bom. Então vamos fazer com fé para que a gente também receba o nosso tratamento, para que nós também nos sintamos melhor, não é verdade? Vamos lá? Pessoal, agora é o momento da gente conseguir o maior silêncio possível, maior concentração possível, tirem tudo aí que possa distrair, ponha celular, quem não está assistindo do celular, está assistindo do computador, põe o celular no silencioso, quem está aí no celular, vamos só focar no nosso tratamento, tá bom? Quem está com televisão, música, outra coisa ligada, vamos desligar, vamos criar esse ambiente aí para os nossos amigos atuarem, tá bom? Quem se sentir à vontade, pode ficar com as mãos estendidas, se abraçando, fique numa posição confortável, tá bom? Que a gente vai começar o direcionamento. E nesse momento nós vamos doar o melhor de nós, vamos doar os nossos melhores sentimentos, a nossa vontade de que o planeta se cure, vamos doar os nossos sentimentos de amor, de compaixão, de fé, de perdão, de esperança. Vamos sentindo sair essa energia boa do nosso corpo e que o plano espiritual vai fazer o encaminhamento desse momento. Então vamos vibrar por todo o planeta Terra, por todos os seres que habitam esse planeta, encarnados e desencarnados. Vamos vibrar muito amor por todos os nossos irmãos, por todos os seres do planeta, em todos os seus estágios, lá dos estágios mineral, vegetal, animal e hominal, que todos recebam essa vibração de muito amor. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão partindo, que estão chegando na pátria espiritual, que eles sejam envolvidos em muito amor. Vamos vibrar pelos familiares que estão se despedindo. Essa despedida, embora temporária, a gente sabe que é muito difícil. Então vamos vibrar por todas essas pessoas, vamos vibrar amor, entendimento, paz. Vamos vibrar por todos os doentes, seja do Covid ou de outras enfermidades. Vamos vibrar muita saúde por todos aqueles que necessitam. Vamos vibrar pelos profissionais da saúde que nesse momento têm se desdobrado, cuidando dos doentes. Vamos vibrar pelos cientistas, para que eles consigam trazer à luz da humanidade a vacina, o remédio necessário. Vamos vibrar por eles. Vamos vibrar muito amor pelos idosos, em especial para aqueles que estão nesse momento aí nas suas casas, em quarentena, muitas vezes se sentindo sozinho. Vamos vibrar. Vamos vibrar também pelos idosos que estão na condição de rua, que estão em asilos. Vamos vibrar pelos orfanatos, pelas casas de recuperação. Vamos vibrar pelas casas de oração, pela expansão do Evangelho de Jesus. Vamos vibrar pelos nossos governantes e todos os governantes de todo o planeta Terra. Vamos vibrar por aquele irmão que estamos com dificuldade de nos relacionarmos nesse momento, aquele irmão que nós desejamos ter o perdão, aquele irmão que nós queremos perdoar. Vamos vibrar muito perdão por eles também. Vamos vibrar com a permissão de Jesus pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Vamos vibrar pela nossa casa,
que tem sido tudo para nós nesse momento, por ter sido nossa escola, nosso trabalho, nosso reduto de oração e de descanso. Vamos vibrar. Com a permissão de Jesus, vamos deixando uma vibração de tudo de melhor, de todos os nossos melhores sentimentos, para que o plano espiritual leve aonde for necessário e nós não tenhamos direcionado aqui. E vamos concluindo essa vibração com a permissão de Jesus e vibrando por nós mesmos. E nesse momento que estamos conectados com essas vibrações do universo, vamos pedindo que a equipe espiritual esteja nesse momento conosco, que equilibre os nossos centros de força, que alivie as nossas dores, que apliquem os remédios que estejamos precisando nesse momento. Vamos pedindo que essa equipe que amorosamente vem nos atender, vem atender os nossos familiares, que deixem na nossa água o remédio necessário, o fluido necessário, que deixe aí todas as vibrações de amor nessa água, para que possamos fazer o uso dela. E assim, após esse tratamento, após a fluidificação da água, vamos, em oração, agradecer nosso Pai Maior, agradecer a equipe espiritual que esteve agora conosco, agradecer esse estudo de hoje, essa bênção do Evangelho de Jesus. Vamos agradecendo pela nossa vida, por estarmos encarnados. Vamos agradecendo por todas as oportunidades e dificuldades que têm sido a escada para a nossa evolução. Vamos agradecendo por quem somos. Vamos agradecendo tudo. Vamos encerrando o estudo de hoje muito gratos. Vamos só agradecer hoje. Só agradecer. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus e ao... Oi, pessoal. Eu sei que pode ser que ninguém vai entrar, mas eu queria deixar gravadinho aqui o tchauzinho, tá bom? Vou olhar aqui no meu celular a outra live, vou olhar os nomezinhos e vou deixar o tchauzinho aqui para todo mundo, tá? Eu vi agora que a live encerrou junto com o tratamento espiritual, então o maior objetivo da live foi atingido, mas eu falei, não, eu preciso voltar lá para dar tchau pro pessoal bonitinho, deixar gravadinho, depois vocês avisam lá, tá? Vão avisando um outro, falando, ela voltou para dar tchau, vai lá ver. Tá bom? Vamos ver. Ó, quem entrou aqui deu oi foi a Elisena, e Deilda, minha amiga, meu amor, Mari, minha cunhada, oi. Olha, essa não é a live do estudo, tá? A live do estudo tá gravadinha lá no... Tá aqui no Face, gravadinha. Só vim dar tchau pro pessoal que me deu tchau lá no final da live e eu não consegui responder, tá? Vamos lá. Deixa eu entrar aqui de novo. Botar aqui no silencioso nos comentários. Vou deixar os oizinhos aqui para todo mundo, tá? Vamos começar lá do final. Olha, eu falei aqui um pouco e a live já tinha caído e eu estava falando. Então, vou começar lá da onde eu estava. Vamos lá. Vamos começar. Ai, carambola. Oi, Rita. Rita Avelina entrou. Tia Dulce, obrigada por estar aqui na live junto com a gente, meu amor. A Irã, minha amiga, desejando aí muita paz, luz e força e uma boa semana para todo mundo, para você também. Elisena, minha amiga, obrigado. Também foi muito importante para mim essa lição, viu? Vamos ser gratos, amém. E também agradecer ao plano espiritual aí pelo tratamento. Alessandro, adorou a lição, amigo, eu também. Obrigado. Vamos passar na peneirinha aí, né? Gustavo, amigo, obrigado. Liege, obrigado. Leonice está pedindo vibrações para o filho, a gente vai colocar lá, tá? Nas vibrações, Leonice, depois se você puder me mandar o nome do seu filho completo, tá bom? Para a gente colocar lá nas vibrações.
Sueli Lozano, obrigado. Tia Rô, obrigado, estava aqui junto com a gente. Josete, obrigado. A Leonice, eu já falei. Aí depois o pessoal dizendo aqui que infelizmente deu umas travadinhas. Painho, obrigado por estar aqui com a gente. O recadinho. Estherzinho, obrigado. Lilian, obrigada. Que mais? Delvi, obrigada por estar aqui conosco. Dona Tetê, obrigada de estar aqui também com a gente, o nosso estudo. Rita Avelino, obrigada. Deis, obrigada, minha amiga, que ajuda tanto a nossa casa. Manuel, amigo querido, obrigada. Ildinho, obrigada, minha amiga, por estar aqui conosco. Luzia, meu amor, obrigada por estar aqui. Ângela Campo, obrigada. Elisane escreveu, palavra tem poder, e como tem, né, minha amiga? É isso mesmo. Vamos ver. Quem mais que eu não dei? A Léo eu falei. Que bonitinha, Tia Ru colocando aqui. Livro, Bíblia e água, tudo pronto. É tão bom, né? Estudar com a Bíblia junto, é muito bom. Maria José, obrigado também por estar aqui conosco. Tia Lu, Gigi Guara, obrigado também por estar aqui com a gente. Edilane, Deus te abençoe também, minha amiga, obrigado por estar aqui. Seu Cássio Ronaldo, ele comentou assim, realmente o silêncio é uma prece se bem usado. E eu achei que estava falando com vocês, estava falando sozinha, vou falar aqui de novo. O silêncio, não só o silêncio da nossa boca, né, mas o silêncio também do nosso pensamento, né? A avó sempre fala para a gente tomar cuidado com os pica-pauzinhos que fica na cabeça da gente. Então a gente deve fazer o silêncio aqui da boca, ele é até mais fácil do que o silêncio mental. Então qualquer dia em alguma live que tiver oportunidade, a gente fala um pouquinho mais também sobre o silêncio mental, como é importante a gente sossegar a nossa mente. A Elza, Elza, me desculpe aí, achei que não tivesse travando tanto, danei, acho que foi minha internet aqui. Marlene, Marlene, quanto tempo, que bom saber que você está aqui. Patrícia Siqueira está sempre com a gente, muito bom. Edna Lúcia, obrigado, Edna, por estar aqui com a gente também. Quem mais? A Denise, a Regina, que está sempre aqui, o Décio, o Iraci. E é isso aí. Pessoal, avisa o povo depois que eu entrei aqui para dar um oizinho, um tchauzinho, para agradecer muito vocês de estarem acompanhando aí nossos estudos e que na próxima terça-feira estaremos juntos aqui novamente, nesse estudo maravilhoso com mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Que Jesus abençoe, que todos tenham uma semana repleta de bênçãos, de fé, de força para a gente continuar enfrentando essa situação toda, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Deixa eu ver se aqui tem mais algum recadinho. Tá todo mundo aqui que eu já falei também. Um beijo, Deus abençoe, até a próxima, até terça.